Olá, turma de quarto ano na quarentena. Vamos embora para mais uma aula de língua portuguesa. Essa é a aula número 11, que está ainda disponível só no site Educa Tabuão, tá? Mas logo você vai receber a sua apostila com essa aula por escrito também, tá? A aula de hoje vai envolver o assunto compreensão de leitura, escrita e ortografia também, tá? E ela é uma continuação da aula 10, que falava sobre informações. Ela começa assim: estamos recebendo uma infinidade de informações a respeito do novo vírus, não é mesmo? Pensando nisso, responda: por que é importante nos mantermos bem informados? Bom, cada um respondeu aí a sua maneira. Eu vou dar a minha contribuição também. A gente precisa se manter bem informado para que possamos aprender os cuidados necessários para não sermos contaminados pelo coronavírus, né? É uma das importâncias, né, gente? Nos jornais, as notícias são seguidas de manchetes. As manchetes servem para chamar a atenção do leitor. Leia as seguintes manchetes do jornal Joca e indique a manchete que mais lhe interessa. Qual você gostaria de ler? Bom, então a manchete é essas letras maiores aqui, ó, que servem justamente para chamar a nossa atenção. E aí a número 1 fala assim: o que os jovens têm a dizer sobre o novo coronavírus? A manchete 2: como está o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19? 3. Novo coronavírus afeta eventos esportivos ao redor do mundo. Ok, então a partir dessas 3 manchetes, veio uma pergunta assim para mim. Cada notícia ou reportagem está inserida em uma seção do jornal, é uma parte do jornal. Tem a notícia, a seção de esportes, a seção cidades, a seção ciência. A notícia de número 1 estava numa seção chamada especial. Qual reportagem você acha que está nas seções abaixo? Então, qual daquelas notícias, aquelas 3 que eu li, estão na seção de esportes ou qual está na seção de ciências e tecnologia? Bom, na seção de esportes, novo coronavírus afeta eventos esportivos ao redor do mundo. Então, é a número 3, né? E na seção de ciências e tecnologia, como está o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19? É a número 2. Tem que estar na seção de ciências e tecnologia, né? Atividade 4. Bom, na atividade 4, ele traz para a gente a proposta de leitura de 3 declarações feitas por 3 adolescentes ao redor do Brasil. Olha só, a Luísa, de 12 anos, lá em Porto Alegre, o Lucas, também de 12 anos, em Joinville, Santa Catarina, e o João, de 11 anos, em Recife, no Pernambuco. Bom, eles declaram o que eles estão pensando com relação ao coronavírus e o que eles pensam e o que eles mudaram nos hábitos dele com relação às práticas de higiene. E assim, aqui no nosso vídeo a gente tem um tempo limite, então não dá para eu ficar lendo todas as declarações deles. Então, minha sugestão, dá um pause, lê aqui no vídeo para depois fazer a atividade, ou acompanhe a leitura lá no site do Educa Tabuão, tá bom? E aí você decide com qual deles você compartilha da mesma opinião, tá? Mas na atividade 5, é o significado de algumas palavras que são importantes para entendermos as informações e as notícias sobre a Covid-19. Então, ele trouxe aqui, por exemplo, o Ministério da Saúde. O que é isso? É uma organização do governo federal com as autoridades e especialistas que vão decidir as regras, estratégias e as soluções de saúde para todos os brasileiros. Sistema Único de Saúde, é o SUS, que tem sido muito falado nesse tempo de quarentena, nesses tempos de pandemia. Então, é a rede de profissionais e espaços públicos criada especialmente para cuidar da saúde de toda a população. Epidemia. É o momento em que muitas pessoas ficam doentes ao mesmo tempo em um lugar. Quando acontece no mundo todo, chama-se pandemia. Pulmões. São os responsáveis pela nossa respiração e por filtrar o ar. Ficam dentro do peito, perto do coração. É uma parte do nosso corpo bastante afetada pela Covid-19. Organização Mundial da Saúde, a OMS, também tem sido muito falada nesses tempos de pandemia. Então, é lógico, uma organização mundial que observa a pandemia do coronavírus e ajuda os países a tomar as melhores decisões e divulgar as informações para a sua população. Propagação é quando o vírus se espalha pela população. Diagnóstico
É o teste que os médicos fazem no paciente para saber se ele tem uma doença, como, por exemplo, a Covid-19. 136 é o número de telefone do Ministério da Saúde para receber dúvidas e dar informações para as pessoas. Sintomas. São sinais de que o nosso corpo dá quando a gente tem uma doença. Doença autoimune. Nosso corpo tem defesas naturais para nos proteger das doenças. Mas a doença autoimune diminui a nossa capacidade de nos defendermos naturalmente de vírus, bactérias e outros micro-organismos. Micro-organismos são aqueles seres bem pequenininhos, minúsculos mesmo, que a gente nem consegue enxergar. Por exemplo, vírus e bactérias. Tem alguma palavra que você não conhecia o significado correto? Qual? Bom, isso é com cada um, né? Cada um vai ter a sua palavra que de repente não conhecia ou conhecia todas. Mas acho que uma informação importante aqui é compreender a diferença entre epidemia e pandemia. Epidemia acontece quando em uma determinada região muitas pessoas adoecem. Chamamos de pandemia quando essa doença se espalha por várias partes do mundo, que é exatamente o que está acontecendo agora em 2020. Por isso a gente está precisando de pesquisadores, médicos, enfermeiros, todos para poder cuidar da saúde de todo o nosso país. Atividade 7. Releia os seguintes trechos. O nosso corpo é cheio de defesas naturais, que nos protegem de muitas doenças, mas a doença autoimune diminui a nossa capacidade de nos defendermos de um vírus. Reparou uma coisa? Esse mas aqui, ele está contradizendo a primeira parte da frase. Está falando, estou cheio de defesas naturais que nos protegem de doenças. Né? Tá tudo certo. Aí ele fala assim, mas, aí vem uma coisa que contradiz a primeira parte da frase. Agora, olha o que acontece agora, na segunda frase. Os pulmões são os responsáveis pela nossa respiração e por filtrar o ar. O pulmão é o órgão mais afetado pelo vírus. Qual a diferença entre mas e mais? Aqui, esse mas, ele está contradizendo a primeira parte da frase. Esse aqui, o mais, ele está acrescentando, ele está aumentando, tentando ampliar. E o contrário desse mais aqui, qual é o contrário de mais? Menos, né? Então dá uma olhada. Na letra A. Em apenas um dos casos acima, a palavra destacada tem o sentido de muito, intensidade. E poderia ser trocada por menos. Qual é ela? Eu posso trocar mas por menos ou mais por menos? Mais, né? B. Em apenas um dos casos, a palavra destacada tem o sentido de contrapor, dizer algo diferente e poderia ser trocada por porém. Eu poderia trocar o mas por porém ou o mais por porém. Mas. Troca o porém aqui, naturais que nos protegem de muitas doenças, porém, a doença autoimune diminui a nossa capacidade. Então, tá vendo? Deu para trocar e combinou certinho lá na frase. E para a gente terminar, complete as frases com mas ou mais. Lembrando, mas é para contradizer, mais é para acrescentar. O menino fez força para abrir a porta, mas não conseguiu abrir. As crianças fizeram mais lições de matemática essa semana. A professora de ciências é mais alta do que a professora de português. Ficar em casa não é fácil, mas necessário para vencermos o vírus. Certinho? Não é difícil. Beijo para todo mundo, beijos virtuais para todo mundo. Acompanhe os vídeos, tá bom? Deixa um curtir lá na página para eu saber que vocês estão acompanhando. Acompanhe, confere sempre na sua apostila para ver se você está fazendo certinho. Logo você vai receber mais apostilas, a escola já está preparando isso, você vai ser avisado. E a gente vai se falando por aqui, tá bom? Virtualmente. Até a próxima, turma!